você falasse um pouquinho, Pedro, sobre a teoria da dependência, a tua abordagem na tua pesquisa. A teoria da dependência, ela passa muito à margem da minha pesquisa, né, da minha tese, porque ela entra como uma espécie de uma ponte entre a teoria do Marx e as interpretações latino-americanas, né? Mas a teoria da dependência é uma teoria que surge final da década de 50, e a proposta da teoria da dependência era pensar o desenvolvimento do capitalismo na América Latina a partir da análise da realidade latino-americana. Porque o que havia anteriormente? O que havia era uma série de teorias do desenvolvimento, teorias econômicas, que eram elaboradas para pensar a economia, né, o desenvolvimento da economia, né, a forma como a economia se estruturava, mas essas teorias elas foram formuladas a partir da análise da história e da realidade dos países centrais, dos países, o primeiro grupo de países que se industrializou, né, países europeus, também os Estados Unidos. Então, essas teorias elas eram elaboradas a partir dessa realidade, observando essa realidade. E formulavam-se teses genéricas e tentava-se aplicar essas teses para outras economias que tinham outras histórias e outras realidades. E é só na década de 40 que surge essa proposta de se pensar, no final dos anos 40, que surge essa proposta de pensar o desenvolvimento da América Latina a partir das especificidades da América Latina. Porque o entendimento que se tinha era, bom, nós aqui temos uma história que ela é diferente da história dos países centrais. Nós fomos países, nós fomos colonizados, nós fomos explorados durante muitos séculos. Então, obviamente, a nossa história tem particularidades que a história dos países capitalistas centrais não tem. Então, a gente precisa pensar a formação das nossas sociedades, a estrutura da nossa economia, a partir da nossa própria realidade. E foi a partir deste entendimento que os países latino-americanos solicitaram à ONU a criação de uma comissão econômica nos moldes de comissões econômicas que já tinham sido propostas para os países asiáticos e para os países africanos. Então, nesse sentido que no final dos anos 40 é criada a Comissão Econômica para a América Latina e posteriormente Caribe, que é a CEPAL, que é uma instituição que foi criada no Chile, ela até hoje, né, o escritório central da CEPAL fica no Chile, em Santiago, no Chile, e o objetivo da CEPAL, a função da CEPAL era exatamente propor uma teoria econômica a partir da análise da realidade da história dos países latino-americanos. Então, é com a CEPAL que, pela primeira vez, a gente tem uma teoria formulada para pensar os países latino-americanos. O que acontece é que a interpretação da CEPAL, ela percebia que o subdesenvolvimento dos países latino-americanos ele era um reflexo direto da forma como esses países se inseriram no comércio internacional, que tinha, por sua vez, era um reflexo do seu histórico colonial, e que essa forma de inserção, como fornecedores de produtos primários e compradores de produtos industrializados, fazia com que, por uma série de razões, aqui se instalasse essa condição de subdesenvolvimento. E que, portanto, né, uma vez tendo esse diagnóstico em mãos, né, de que o grande problema era a forma como esses países se inseriam no comércio internacional, que então esses países precisariam se industrializar para romper essa lógica de dependência. Né? Se eu me industrializo, eu não preciso mais adquirir bens industrializados do comércio internacional. Eu quebro, então, essa troca de bens baratos por bens caros, né, que eu estou vendendo bens primários e adquirindo bens industriais, eu quebro, então, um ciclo de endividamento e quebro, portanto, um ciclo de dependência. Né? Então, o que a CEPAL propunha, primeiro, era que esses países deveriam se industrializar, e segundo, que esses países deveriam se industrializar a partir de uma participação muito forte do Estado nesses processos de industrialização. Por quê? Porque esses países, eles não, também por uma série de razões históricas, eles não tinham um setor privado forte com uma formação de poupança suficiente para iniciar
para avançar num processo de industrialização, né? Então, por isso, eu precisava do Estado como um agente da economia, para o Estado criar esse núcleo central de indústrias, né, especialmente vinculadas à infraestrutura, para que eu tivesse um campo minimamente organizado para o setor privado poder se instalar. O que acontece é que ao longo dos anos 40 e 50, né, mais ao longo dos anos 50, muitos países avançam em processo de industrialização na América Latina. Aqui no Brasil a gente tem o Plano de Metas, a segunda metade dos anos 50, com Juscelino Kubitschek, mas esses países não conseguem superar essa condição de subdesenvolvimento. E a grande questão que se coloca, bom, se eu me industrializei e não me desenvolvi, se eu continuo subdesenvolvido, é porque o desenvolvimento, a industrialização, ela não é o caminho. E a partir disso, de uma espécie de uma crítica CEPAL, mas também a partir de uma leitura muito aprofundada dos autores do imperialismo, que vai, no final dos anos 50, ser proposta a teoria da dependência, que ela é proposta a partir de um grupo de estudos de pesquisa que foi formado na Universidade de Brasília, com esses 3 professores, né, que era o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra e o Rui Marini. E o que eles vão propor é que a interpretação da CEPAL estava correta, da perspectiva do diagnóstico que eles estavam propondo, né, que o subdesenvolvimento, ele, de fato, ele era um reflexo, ele era um resultado da forma de inserção no comércio internacional, que, por sua vez, tinha relação com o histórico colonial, mas que a industrialização nunca seria o caminho. Na verdade, esses autores eles propõem que não existe um caminho para a superação do que eles chamam, eles não usam o termo subdesenvolvido, eles usam o termo dependência e periferia. O que eles vão dizer é que não é possível, nos moldes do modo de produção capitalista, superar essa condição de dependência e, portanto, o país periférico deixar de ser periferia. Por quê? Porque o modo de produção capitalista ele é estruturado numa lógica de exploração. Então, sempre haverá um núcleo de países explorando um outro núcleo de países, né? E os países explorados não conseguem sair dessa condição de explorados exatamente porque a exploração impõe sobre eles um conjunto de condições que os impede de organizar, de estruturar uma economia e uma sociedade dotada de grau de autonomia suficiente para isso. Então, o que eles estão defendendo é que, uma vez que o capitalismo é estruturado numa lógica de exploração, a superação da condição dependente ela jamais seria viável, possível, nos moldes do capitalismo, né? Então, que os países dependentes, ou o que a CEPAL chamava de países subdesenvolvidos, só poderiam deixar de ser num outro modo de produção, né? E por isso que eles falam que, para superar a condição dependente, é preciso, primeiramente, superar o próprio capitalismo. Então, a teoria de dependência, ela tem, né, assim, de maneira muito genérica essa estrutura, porque também tem as particularidades de cada um dos autores, mas como que a teoria da dependência entra na minha tese? Nesta interpretação das particularidades do desenvolvimento capitalista na periferia e especialmente dos reflexos disso nas relações de trabalho, que é aí que eu vou entrar posteriormente com a discussão que é proposta pela teoria da marginalidade social, que tenta analisar como que essa categoria que foi proposta pelo Marx, que é a superpopulação relativa, ela se manifesta nesses países.